Vamos dar continuidade, então, ao nosso trabalho. Enquanto eu ouvia o Roberto Lúcio falar acerca de uma colocação de Jesus, o nosso tema verteu já um pouco mais para a área evangélica. O nosso tema proposto é também de natureza evangélica, de natureza de conteúdo das palavras de Jesus. Do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, existe uma passagem em que Jesus fala a respeito, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E nós vivemos uma época em que parece que estamos presenciando vivamente esta que é um momento que as palavras de Jesus nos chegam com mais força, com mais intensidade. Vivemos uma época de medo e de ansiedade. Talvez nunca, como nos últimos anos, e nos referimos nas últimas décadas, vivemos tantas situações de medo, de apreensões, de temores e de ansiedade. Eu convido vocês agora, nesse momento, para nós fazermos uma reflexão acerca desta passagem do Evangelho que Jesus, há mais de 2000 anos, deixou para nós. Mais do que uma palestra, uma reflexão com profundidade diferente acerca do que Jesus pode ter nos dito, além daquilo que nós estamos acostumados a tentarmos entender quando Jesus nos fala de tempos difíceis, de tempo de guerras, de tempo de terremotos, de tempos de destruição. O que disse Jesus a respeito disso? Muitos de nós temos tratado esta questão, temos tratado este assunto de forma profética, tentando entender o que ele disse como um anúncio, como uma previsão de um tempo em que aconteceriam coisas catastróficas e destrutivas. Jesus tendo falado de um tempo onde nós estaríamos diante de uma espécie de juízo final, tendo em vista a possibilidade de nos perdermos ou nos salvarmos. Mas eu proponho uma reflexão um pouco diferente. Que a gente possa fazer, a partir de agora, um entendimento do que ele tenha falado, não pelo caminho de uma profecia, de acontecimentos dentro de um âmbito planetário, mas dentro de um caminho subjetivo, dentro de uma ideia de acontecimentos interiores. A transição planetária, nesse momento, entendermos um pouco a respeito de transição interior. Nós podemos avaliar esse assunto de várias formas. Podemos tentar entender o que vai acontecer com o planeta, ou com o sistema, ou com guerras externas, mas nós podemos tentar entender o que ele está falando a respeito de o que vai acontecer conosco e com as nossas guerras internas. Muitos nós temos, inclusive no nosso meio espírita, tentado descobrir datas, acontecimentos, e muitos companheiros têm, inclusive, procurado achar alguma exatidão mais precisa dessas colocações de Jesus. Eu digo a vocês com sinceridade que eu não me sinto em condições de avaliar o que irá acontecer com o planeta.
Aliás, eu não sei dizer para vocês o que vai acontecer comigo na semana que vem. Acho uma pretensão muito grande tentar descobrir o que acontecerá com a humanidade inteira. Talvez seja um caminho mais sensato para nós tentarmos descobrir o que ele nos ensina para buscarmos o que está acontecendo conosco. Se nós conseguirmos isso, esta terá sido a transição. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Que templo é esse que Jesus está se referindo? Podemos entender o templo como a nossa casa interna. Enquanto os discípulos caminham e mostram o templo para Jesus, estão mostrando uma construção na sua época que parece ser indestrutível, que parece ser uma edificação sólida e definitiva. E Jesus diz assim: este templo que parece sólido e definitivo, ele será totalmente derrubado e não ficará pedra sobre pedra. Ele está nos falando de um estado de impermanência nas coisas, impermanência na nossa vida. Todas as vezes que nós nos edificamos como um templo definitivo, como uma pessoa absoluta, como uma pessoa que já está pronta, não sobra pedra sobre pedra. Todas são derrubadas. Todas as vezes na nossa vida que nós nos sentimos prontos, que nós nos sentimos acabados, no sentido de estarmos sólidos, a notícia da vida é de que nós estamos em permanente transformação. Isso faz com que este assunto seja muito interessante para nós espíritas, porque através do espiritismo, nós temos uma sensação de que nós temos quase todas as respostas a respeito da vida, e nós temos que tomar um certo cuidado com isso. A doutrina espírita não é uma doutrina de respostas. A doutrina espírita é uma doutrina de perguntas. O primeiro livro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Ele tem 1019 perguntas. Kardec, quando codifica o Espiritismo, ele codifica com metade do número de perguntas 3 anos antes. E somente a edição de 1960 para 61 é que ele completou com 1019 perguntas. Eu sempre me perguntei, por que 1019 e não 1000? Por que não fazer um livro com 1000 perguntas? 1019? A minha impressão é de que o codificador está nos ensinando que o Espiritismo é uma doutrina aberta, que é uma doutrina em construção. É 1019, mas poderia ser 1021, poderia ser 1050 ou 2000. Serão tantas as perguntas que nós deveremos continuar fazendo a respeito da doutrina espírita, nos emprestando um caráter de constante reflexão e aprendizado. E quando nós estivermos achando que nós estamos com todas as respostas do nosso templo prontas e acabadas, não ficará pedra sobre pedra, porque elas serão todas derrubadas. Jesus está nos ensinando que nós não podemos nos fechar. Nós podemos estar constatando coisas, mas sempre abertos para continuarmos aprendendo coisas novas. Nunca, como nos últimos anos, nós tivemos necessidade de estarmos abertos. Há 30 anos atrás, era completamente impossível imaginarmos o que está acontecendo hoje no planeta. Quem se cristalizou em conhecimentos rígidos e posturas definitivas, não sobrou pedra sobre pedra. Ou nos modernizamos, ou nos abrimos, ou nos colocamos na direção de algo novo, ou nós seremos atropelados pela velocidade dos tempos. Jesus respondeu. Eu fiz uma reunião
desta passagem de Jesus, incluindo algumas partes e excluindo outras para não se tornar muito extenso. Mas segue o Cristo. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Todas as vezes que nós estamos vivendo um período de insegurança na nossa vida, que nós temos os nossos valores, as nossas crenças e as nossas certezas abaladas, nós ficamos sob um determinado estado de desamparo, uma sensação de desamparo, uma sensação de que precisamos ser salvos, que precisamos de respostas, que precisamos de caminhos, e nesses momentos é que surgem aquilo que Jesus chama posteriormente dos falsos profetas. Quando nós estamos diante de um momento de dúvida, de dores, é que surgem salvadores, surgem instituições, surgem ideias, surgem cultos, surgem movimentos que oferecem caminhos seguros, mas que não são tão seguros assim. Porque nada do que a gente possa se basear externamente é, de modo absoluto, uma resposta compatível com as nossas necessidades individuais. Por exemplo, todas as vezes que eu sigo cegamente uma religião, eu estou sujeito a ter vários tropeços. Porque as religiões são constituídas por homens, e os homens constroem crenças. As crenças desses homens são baseadas nas experiências pessoais desses homens. E a minha experiência é absolutamente nova e diferente. Nós temos uma singularidade particular em cada necessidade nossa. É por isso que Jesus, quando anuncia que virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, ele está nos ensinando a nós termos uma certa cautela com tudo aquilo que nos parece ser salvador, que parece ser algo que vai nos tirar de um estado de aflição. As aflições, conforme muito bem colocou o nosso querido Roberto, elas servem para o nosso desenvolvimento interior, e não para nós nos pendurarmos em crenças ou em salvadores, crenças salvadoras, pessoas salvadoras, promessas de milagres, caminhos de resolução mágico. Nunca como hoje nós vivemos uma época em que são apresentadas a todo momento soluções mágicas para problemas complexos. São cursos de fim de semana que oferecem curas definitivas para as pessoas. Faça um workshop de sábado a domingo, pague R$6.000 e resolva a sua vida. Faça uma vivência com determinados indivíduos que se sentem capazes de resolver problemas alheios, e estas vivências de algumas horas provocarão um mergulho interior tão profundo, e quando vocês voltarem, estarão transformados. Nós que somos espíritos, que viemos jornadeando em várias encarnações, passando por centenas de experiências no concurso do tempo, estamos tão ansiosos, tão inseguros, que nós precisamos ainda de salvadores. O Espiritismo não tem nada a ver com essas propostas. Toda proposta de cura instantânea, de vivências emocionais profundas, transformadoras e que não trarão nenhum tipo de problema. O Espiritismo não tem nada a ver com isso. Jesus já estava nos alertando
que ninguém vos engane. Haverá guerras. É necessário que haja o conflito. E nós precisamos aprender a administrar os nossos próprios conflitos. E precisar cada vez menos que outros resolvam os nossos conflitos. Mas é interessante a colocação. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nós vivemos muito mais dos rumores do que dos acontecimentos reais. Nós estamos vivendo muito mais do medo de acontecimentos do que dos acontecimentos. Nós estamos sofrendo muito mais do que talvez aconteça na semana que vem do que o de fato que está acontecendo no dia de hoje. Nós estamos tendo muito mais medo de coisas do que sofrendo com as coisas, que na maior parte das vezes não acontecem. Está demonstrado que a maior parte dos acontecimentos que nós tememos não acontecem. E também o contrário, que a maior parte das coisas boas que nós desejamos também não acontece. Por uma razão muito simples, que o que acontecerá será absolutamente surpreendente na nossa vida. Porque o templo não pode ser definitivo. O templo precisa ser transformado permanentemente. E nós necessitamos aprender que a vida é movimento. A vida não é estagnação. O conflito é exatamente esse momento em que as forças das leis naturais nos convidam a nós nos desafiarmos, a nós nos recriarmos e redescobrirmos as nossas potências interiores, para que sintonias novas e possibilidades novas surjam na nossa vida. Mas muito mais teremos rumores de guerras do que de guerras verdadeiras. E ele, então, traz a frase talvez mais importante do contexto. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele está nos ensinando que as guerras, os acontecimentos, eles se sucedem de forma permanente e constante. Mas o nosso sofrimento, ele nasce do medo. Nós sofremos muito mais por causa do medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda teremos que descobrir coisas novas, acontecimentos novos. Parece que realmente Jesus estava prenunciando uma época em que viveríamos com muitas outras situações, mas nós estaríamos mergulhados num caos interior. E ele está dizendo, haverá terremotos, haverá guerra. Sim, quando não houve? Quando que não houve? Os acontecimentos que estão se dando são acontecimentos em sequência de fatos que já existiam. Mas não tenham medo. Para todos aqueles que estavam em Hiroshima e Nagasaki, em 1945, foi o fim do mundo. O fim do mundo acontece todos os dias para alguém. Para todos aqueles que estão em regiões de terremotos, de furacões, de guerras. Mas ainda não é o fim. Não tenham medo. Nós estamos vivendo uma época de medo, que nós ligamos a televisão de manhã e a notícia da tragédia do fim já está a caminho. Mas a mensagem de Jesus não é uma mensagem de medo. Ela é uma mensagem de esperança. Então, o veículo que nós precisamos dar para este tipo de mensagem no nosso meio não é de medo. Todas as vezes que nós transferirmos e nós transmitirmos medo, nós não estamos transmitindo a mensagem de Jesus. Todas as vezes que nós anunciamos datas do final, todas as vezes que nós anunciamos acontecimentos de tragédia, nós não estamos sintonizados com Jesus. Nós estamos sendo falsos profetas. Porque Jesus está dizendo, não tenham medo, porque ainda não é o fim.
Nós estamos permanentemente vivenciando experiências. Nós abrimos o WhatsApp hoje e vem assim: se vier tal mensagem, não abra. Se você receber tal anúncio, todos os seus contatos serão clonados. É uma mensagem de medo. Cuidado, não saia na rua, não respire, não viva. É a mensagem da atualidade. Quem sabe esperamos o fim. Vamos nos abrigar nos grandes centros espíritas e ficarmos rezando, aguardando o fim para ser salvos. Será que era isso que Jesus estava falando? Ou Jesus estava ensinando um outro tipo de coisa, que era uma forma de nós lidarmos com esses fatos interiormente. Estamos vivendo uma época de muitos perigos? Sim. Temos que nos cuidar? Sim. Temos que ter medo? Não. O medo a que ele se refere é o estado de pânico. É o estado que prenuncia a tragédia e o caos. Todos nós nos salvaremos por uma razão muito simples. Não há como se perder. É tão curioso que a mensagem que nos chega, e veremos logo a seguir, é que nós estamos diante de um impasse. Nós aprendemos com as tradições, principalmente judaico-cristãs, que há um determinado momento em que alguém se salva e alguém se perde. É o conceito da salvação teológica, de um céu e de um inferno. Que se nós fizermos tudo certo, nós vamos para o céu. E se nós errarmos, nós iremos para o inferno. Isso ficou impregnado, inclusive, entre nós. Nós trocamos os nomes por nosso lar, umbral. Nós falamos de perfeição, atingir a perfeição, mas alguém, pergunta, alguém não vai atingir a perfeição? Existe essa possibilidade de alguém não atingir a perfeição? Não. Por quê? Porque a perfeição é uma tendência, ela não é um fim. A perfeição é um caminhar na direção de, e todos estamos caminhando, mais rápido ou mais lentamente. Portanto, não há salvação. Quando a doutrina espírita diz fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender que não é uma salvação teológica, é uma salvação interior, de estado de realização. Quando eu faço caridade, eu aciono potências da minha alma, eu sou mais feliz, eu me salvo. É só isso. Eu não me salvo depois da morte, eu me salvo agora. E se eu morrer agora, eu estou salvo, porque eu já me salvei antes. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. O Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento, reflexão e trabalho interior. Qual o conceito de espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua salvação? Pelo que ele lê? Pelo que ele faz para atingir a salvação? Não. Pela sua transformação moral, pelo seu trabalho interno. E pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. O Espiritismo tem um compromisso com o trabalho interior. Toda a mensagem de profecias, de acontecimentos, são derivados das pesquisas espíritas. Mas não é o nosso foco de estudo. O nosso foco de estudo é o que nós estamos fazendo conosco. Aliás, é o foco de estudo que Jesus nos propôs. O instigante da doutrina espírita, nesse momento que nós estamos estudando, é que ela ganhou um caminho psicológico muito interessante, que estava fazendo falta. Nós estávamos estudando o Espiritismo sob o ponto de vista da fenomenologia apenas. E agora nós temos que entender que o Espiritismo nos abre uma perspectiva de entendimento da mensagem daquele que foi o maior sábio de todos os tempos. O Espírito que nos deu a maior lição de entendimento das leis naturais e sobre nós mesmos de todos os tempos, Jesus. Ele estava nos ensinando o caminho da salvação. Não aquela. Ele já sabia.
que ela não existe. Que a salvação é um estado de alma, é um estado de insight, é um estado de absolvição interior, que nos coloca numa condição, não diante dos outros, mas diante de nós mesmos. Esse julgamento também não é externo. Não há um juiz, não há um tribunal. Há um estado de consciência. Quando escrevemos esse livro, O Cérebro Triuno, a serviço do Espírito, nós mergulhamos, tanto a doutora Irvênia como Décio, como eu, naquilo que André Luiz nos fala, que no terceiro andar da nossa casa mental, existem neurônios capazes de recolherem as impressões da consciência. André Luiz comenta isso na sua obra No Mundo Maior. E isso quer dizer que nós temos células, neurônios no nosso cérebro, que são capazes de capturar as impressões do nosso senso moral. Portanto, a evolução, a salvação já está gravada dentro de nós em nível biológico, mostrando que a nossa consciência em ascensão, ela tem como se fosse um radar que fica sinalizando na direção que nós precisamos seguir. Por isso Jesus dizia assim, não tenham medo, porque já está tudo resolvido. Poderá demorar um pouco mais, um pouco menos. Poderá haver uma guerra aqui, outra ali, mas a destinação final é uma destinação de esperança. A gente terá, em muitos momentos, situações difíceis, mas nós, provavelmente, estaremos escolhendo, mesmo diante dessas situações, o estado interior que nós queremos estar nesses momentos. Às vezes tudo está calmo e nós estamos em guerra. Às vezes tudo está em guerra e nós estamos calmos. De que guerras e rumores de guerras que falava Jesus? Qual a que ele estava nos ensinando a prestarmos atenção? O nosso estado interior. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O fenômeno religioso, ele tem se caracterizado, na maior parte do tempo da humanidade, como um fenômeno que se presta a dois caminhos. Ou nós usamos a religião para crescermos internamente, ou nós usamos a religião como um lugar de salvação. É uma negociação. A pessoa vai tantas vezes por semana, frequenta o seu templo, a sua casa, a sua igreja, cumpre determinadas obrigações e tem a sensação de que existe alguém superior do outro lado que está anotando, fiscalizando, e está dizendo assim, esse está cumprindo a minha lei, este passará para o meu lado. Então, somos como crianças fazendo provas na escola, tentando tirar uma nota alta, mais para termos a aprovação do professor do que nos focando naquilo que nós fomos fazer na escola, que é aprender. A nota do fim do ano não é para ter um status, é para mostrar o quanto eu aprendi, o quanto eu conheço mais, o quanto eu realmente venci o conteúdo. Uma religião, e o Espiritismo também não foge a isso, ela somente é útil realmente de forma madura quando nós a utilizamos para nós nos construirmos interiormente, e não para nós nos salvarmos de alguma coisa, e não para nós termos uma absolvição de alguém, porque este alguém não está lá, este alguém está dentro de nós. Somos nós mesmos que efetuamos esse trabalho, somos nós mesmos que somos os nossos salvadores nesse sentido. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhem que interessante. Nós estamos vendo isso. Quanto mais nós assistimos às notícias, quanto mais nós vemos o quanto a maldade aumenta, mais nós vamos ficando descrentes, nós vamos desacreditando. Há como se fosse um estado de descrença na ordem natural da vida. Nós perdemos o contato com alguma coisa superior e estabelecemos um vínculo de proximidade apenas com os acontecimentos externos. O grande desafio da nossa vida na atualidade é nós estarmos por dentro de tudo o que está acontecendo. Ouvirmos todas essas notícias desanimadoras, mas nós conseguirmos manter a nossa paz interior. Esse é o grande desafio. Existem muitas passagens na vida de Jesus que ele exemplifica isso. Uma das que eu acho mais fascinante é quando ele está no Monte Tabor. E ele passa pelo fenômeno da transfiguração junto com os seus discípulos. O Haroldo fala muito bem dessa passagem. Aliás, de todas as passagens da vida de Jesus. E nesta, nós sabemos que naquele momento em que Jesus se transfigura, e há aquele estado de êxtase, os seus discípulos pedem para o Mestre para estabelecerem as suas tendas e as suas barracas sobre o monte, permanecerem sobre o Monte Tabor e não precisar mais voltar para o ambiente, voltar para o tumulto, voltar para o conflito. E Jesus então dá uma mensagem inesquecível: é preciso descer. Como é difícil descer sem se rebaixar. Como é difícil estar no mundo sem se esfriar. Como é difícil estar com os outros sem ser igual aos outros. Como é difícil estabelecer um estado superior de consciência em regime de convivência com consciências que estão em níveis diferentes. No entanto, é preciso descer. Por quê? Porque só há progresso diante do conflito, mediante conflito. Se esses conflitos não se estabelecem dentro de nós, nós não nos conhecemos e não nos reconhecemos. Então, é diante do roubo que nós descobrimos o quanto nós temos uma tendência a sermos ladrões também. É na convivência com a inveja que nós descobrimos o quanto há de inveja dentro de nós também. É diante das agressões e da agressividade em geral do mundo que nós descobrimos o quanto nós temos de agressividade dentro de nós também. E todos os dias nós dizemos que todos esses sentimentos, essas emoções, não são sentimentos e emoções dos outros, são nossas também. Elas estão dentro de nós, elas estão. Eu não sei vocês. Vocês têm alguém que tem inveja aqui? Acho que aqui não tem, né? Invejosos são sempre os outros. Mas inveja, por definição, é não invidia. Vidia é ver, é uma não visão. Se nós não vemos a inveja dentro de nós, significa que nós temos inveja dentro de nós, porque ela é uma não visão. Significa que há algo em nós que nós não vemos. Então, todos temos em algum grau estas mesmas conturbações do mundo em guerra. E a nossa tarefa é exatamente descobrirmos onde está, em que momento isso desencadeia, em que momento isto está em operação dentro de nós. Não para negarmos, não para evadirmos, não para reprimirmos,
mas para aprendermos como lidar com isso. Quando nós escrevemos o Código do Monte, essa inspiração nos veio, de que as bem-aventuranças de Jesus, que começa com o humus da humildade, ela significa que nós temos tudo de humanos, todos nós temos. E que mesmo aquilo que parece adubo, que parece esterco, que parece ser ruim, também tem uma finalidade, também tem uma função, que é trazer o combustível da nossa existência e avançarmos para níveis mais superiores. Aliás, níveis superiores que são conquistados a trabalhos internos através de muito esforço e de muito tempo. Não é um trabalho rápido. E não é um trabalho fácil. Mas pode ser um trabalho muito interessante. Pode ser uma aventura muito desafiadora e instigante. Assim como nós subirmos uma montanha. Quando nós subimos uma montanha, nós suamos, nós temos dor muscular, nós nos cansamos. Mas cada passo que nós damos, nós enxergamos um andar a mais da paisagem. Nós enxergamos um espaço de área maior do que nós víamos antes, porque cada vez que nós estamos mais em cima, a amplitude do ambiente aumenta para o nosso campo de visão. Então, o trabalho de ascensão moral é um trabalho de gratificação, que coincide, que combina e que está junto com o esforço, com o estado de cansaço e muitas vezes com uma sensação de exaustão. Vocês já devem ter sentido isso e sentimos isso frequentemente, que é o estado de cansaço. É chegarmos a um determinado ponto e dizer assim: cadê o meu Deus? Para que tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? É um momento que nós ficamos exauridos, que nós ficamos cansados, que nós ficamos desacreditados das nossas próprias capacidades e do sentido da vida diante dos acontecimentos, das coisas que se passam na nossa vida, na nossa existência. Então, os que estiverem na Judéia, vejam só que coisa linda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Notem que Jesus está falando que quem já estiver num plano superior, não desça. É diferente da descida do monte de entrar em contato com o mundo, que tem a ver com a reencarnação, que tem a ver com estarmos na matéria, que tem a ver com estarmos aqui hoje uns com os outros. Significa descer, sair de casa, sair do nosso conforto, da nossa área de acomodação, da nossa área de conforto, para estarmos no ambiente aonde nós crescemos verdadeiramente. Mas aqui ele dá uma outra lição. Os que estiverem na Judéia da moral, os que estiverem nos montes, não desçam para a Judéia. Os que estiverem no telhado, não desçam para tirar da sua casa alguma coisa. Quem já estiver conquistado um nível moral superior, não se rebaixe. Porque nestes momentos de conturbação, são exatamente os momentos que nós somos convidados a termos comportamentos antigos, instintuais, primitivos, e voltarmos a funcionar em níveis da nossa consciência que são inferiores. Todas as vezes que nós nos perdemos, ou perdemos tempo, através daquilo que sangra a nossa consciência, nós descemos dos montes para a Judéia. Nós descemos do telhado para pegar alguma coisa em casa. Há pessoas que dizem assim: eu quero ter uma vida de fidelidade. Eu quero ter uma vida de fidelidade com a minha consciência, mas trai a esposa, ou a esposa trai o marido. Ou leva uma vida de poligamia, mas quer ter equilíbrio. Às vezes a pessoa já conquistou isso e recai num convite da vida, voltar para a Judéia, descer do telhado. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. E se então alguém lhe disser:
vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Se alguém chamar vocês e dizer assim, venham para a minha igreja porque aqui está o Cristo, deixa o teu dinheiro aqui porque vocês terão a salvação, não acreditem, não é lá que Ele está. E não é aqui também que Ele está. É aqui que Ele está. Na consciência. O único lugar onde o Cristo pode viver é dentro de nós. E o único lugar que nós podemos encontrar o Cristo dentro de nós é através da nossa ação da caridade com o outro. Esta é a dialética e o desafio. Nós encontramos ele dentro de nós, mas na nossa ação com o outro. É por isso que quando nós entendemos isso, que na ação da caridade nós subimos o monte, e que aí nós nos salvamos, nós compreendemos que este estado de espírito é o que nos possibilita a sintonia espiritual mais valiosa que nós podemos ter, que é a sintonia espiritual com o plano superior, a sintonia de Jesus. Quando Jesus nos ensinava que nós poderíamos ver a Deus, mas que nós somente veríamos a Deus quando nós víssemos os pequeninos, ele estava dizendo que não é através da prece que nós chegamos ao Cristo, de uma prece recitada ou a Deus, mas através de uma ação consistente, de trabalho interno, em combinação com a ajuda das necessidades do ambiente aonde nós convivemos. Caridade. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Tem tantos eleitos que estão se enganando. O Roberto ainda falou agora há pouco. Que perigo a vaidade, que perigo o orgulho, que perigo a fama, que perigo esse convite para nós nos deleitarmos nas sensações e perdermos o contato daquilo que é o mais importante. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que estas coisas aconteçam, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantas coisas já passaram? Quantos impérios caíram? O Império Romano, todos os impérios caíram, só permaneceu a mensagem de Jesus. O que permanece através da doutrina espírita é o entendimento da verdade, daquilo que nós devemos buscar, as palavras de Jesus. Os níveis de consciência que nós atingimos, as conexões que nós podemos fazer dentro de nós, as descobertas e os insights daquilo que nós podemos desenvolver em nós, tem a ver com as palavras de Jesus. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa é uma outra passagem fantástica. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Muita gente quer saber o que vai acontecer na sua vida, e procura médiuns, videntes, procura cartomantes, para tentar saber o que vai acontecer. Ele está dizendo assim, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Ele, o Cristo, sabe. Por quê? Porque os acontecimentos mais importantes da nossa vida estão em permanente transformação através do nosso livre-arbítrio. Então, nem Jesus pode saber ou poder nos dizer o que vai acontecer exatamente conosco, porque somos nós que decidimos. É a lei de liberdade. Ele está nos ensinando aqui que nós somos Cristos em potencial dentro de nós, que nós temos potenciais inéditos dentro de nós e que podemos chegar a resultados imprevisíveis que ninguém pode prever, senão o Pai. Obviamente que o Pai é esta força universal construtora e é um saber diferente desse que nós estamos acostumados a acreditar, que é um saber de previsão, que é um saber de adivinhar o futuro, que não serve para nada. Porque todas as vezes que alguém nos diz, vai te acontecer alguma coisa, nós ficamos num processo obsessivo, não conseguindo parar de pensar naquilo, e perdemos a única coisa que nós temos de verdade na nossa vida, que é a liberdade do nosso presente, que é vivermos livremente. Não convém nós sabermos
até porque é muito imprevisível. E muito menos nos apegarmos ao que já aconteceu, porque são as duas possibilidades que nos tiram do presente e da realidade da nossa existência. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Muitas pessoas não se dão conta de como este ensinamento ele é subjetivo. Se fosse um acontecimento material que ele estivesse falando aqui, seria impossível, porque se 2 homens estão caminhando no campo e vem um terremoto, os 2 são levados. Ele está dizendo, um será levado e o outro deixado. Portanto, não é um acontecimento material. Ele está falando de um acontecimento espiritual. Se um é levado e o outro fica, 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma é levada e a outra deixada, ele está falando de um acontecimento espiritual. Ele está falando de um acontecimento subjetivo. Ele está falando que nós estamos dentro de uma mesma família, nós temos uma pessoa do nosso lado, mas nós podemos estar vivendo em mundos diferentes. Nós podemos estar habitando planetas diferentes, planetas morais diferentes, planetas potenciais diferentes. Um poderá estar no céu, outro poderá estar no inferno naquele mesmo momento. Um está se salvando, o outro está se perdendo. Porque, na verdade, o que determina o nosso estado interior são as escolhas que nós fizemos e os estados emocionais que nós conseguimos ter. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. A vigilância não é um estado obsessivo de ficar prestando atenção na sua mente, porque isso seria uma doença. Será que eu estou errando? O que eu estou pensando? O que será que está acontecendo? Isso não é vigilância. Isso aí é uma obsessividade. Vigilância é estar responsável consigo mesmo. Muitas vezes nós lavamos as mãos, seja o que Deus quiser. Deus deve estar cuidando. Eu não tenho culpa disso. Eu vou fazer só para ver o que dá. Isso é perda da vigilância. Perder a vigilância é perder o compromisso consigo próprio. É deixar a sua vida às custas de alguém, largar a responsabilidade das suas coisas para os outros, dizer que a culpa não é sua, que é dos outros, ou que até mesmo o direito da felicidade não é seu, é dos outros. Porque a vigilância tem a ver, inclusive, com ser feliz. De nós elegermos e escolhermos coisas positivas para nós. Temos que ser vigilantes todas as vezes que nós estamos escolhendo companhias erradas, hábitos ruins, que nós estamos tendo pensamentos que nos só prejudicam. Por que não pensar que depois daqui, pelo contrário, independente das coisas que aconteçam na nossa vida, eu vou continuar tendo compromisso comigo de ser uma pessoa mais alegre, de ser uma pessoa mais positiva, de ser pelo menos uma boa companhia para mim, já que quem está na minha volta não é tão bom lá no meu trabalho, então eu vou ser uma boa companhia para mim. Isso é vigilância. Vigilância é honestidade. Vigilância é fidelidade a si. Vigilância é respeito a si próprio. Se eu estou hoje num corpo físico e eu estou aqui, é porque alguém me colocou aqui. Alguém que me ama muito. Então eu sou vigilante a esse amor. Esse amor que me dá a oportunidade da existência é uma dívida que eu tenho. Não uma dívida de quem fica devendo algo pesado, mas uma dívida de gratidão, que me coloca num plano de felicidade, de realidade, capaz de me conferir uma vida com significado. Nós temos vivido tão sem significado na nossa existência. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se imagina Jesus descendo de uma nuvem e salvando os eleitos. Cada religião pensa que vão levar os seus. É que nem partido político, né? Ou que nem são os segmentos que nós elegemos. Eu ouço assim. Eu ouço de um outro jeito isso aqui. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, é assim. Eu estou fazendo o meu trabalho interior. Eu estou fazendo o que eu posso para poder me desenvolver e seguir adiante na minha caminhada de amor. Mas tudo parece muito difícil.
tudo parece muito aflitivo, tudo parece muito sem significado, mas o Filho do Homem virá na hora em que nós menos esperamos. Às vezes nós estamos nos sentindo muito mal, às vezes nós estamos no olho do furacão, às vezes nós estamos no meio de uma situação que está completamente sem saída e algo acontece na nossa vida, que muda tudo. É uma pessoa que chega, um acontecimento que determina uma pequena mudança, mas que faz toda a diferença. Ou às vezes não é um acontecimento externo, é um insight. Às vezes a gente está lendo um livro que já leu várias vezes e vem o Filho do Homem e a gente enxerga uma coisa que nunca viu. Às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que a gente nunca deu o valor e vem o Filho do Homem e a gente olha para aquela pessoa e diz assim, meu Deus, que pessoa fantástica é essa que eu tenho ao meu lado? É o insight. É quando nós entramos em contato com as nossas potências. Esta é a vinda do Filho do Homem. É quando nós alcançamos um nível de sintonia de áreas da nossa mente que não são utilizadas. E quando nós chegamos nessa área da nossa mente que não são utilizadas, nós sintonizamos com as esferas de Jesus. Aquelas esferas que a gente fica tentando alcançar todos os dias só rezando. E que também vale a pena, porque a oração é um instrumento, mas é um instrumento. Existe esse outro trabalho. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele o encarregará de todos os seus bens. É quando nós passamos a viver em abundância. É quando nós nos sentimos ricos. É quando nós nos sentimos tão abençoados que nenhuma guerra é capaz de destruir. Que nenhuma previsão de um tempo difícil é capaz de tirar a esperança. Como não foi capaz de tirar a esperança do amor que vivia numa ilha que recebeu a notícia de que seria destruída. Junto com o amor nessa ilha viviam todos os sentimentos. Porque é impossível o amor viver numa ilha sem a presença do egoísmo, sem a presença da vaidade, sem a presença do orgulho, da tristeza, porque só existe amor onde existe humanidade, pelo menos até onde nós conhecemos. Então, nessa ilha viviam todos os sentimentos e chegou a notícia de que essa ilha teria uma grande inundação e ela afundaria em meio às águas. Foi o amor que recebeu a primeira notícia e ele saiu a avisar a todos os sentimentos para pegarem os seus botes e salvarem a própria existência. E aí aconteceu com o amor o que sempre acontece. Ele se lembrou de todo mundo e se esqueceu dele mesmo. Foi quando então o amor começou a se afogar naquele tempo de guerra, naquele naufrágio, naquela inundação, e veio o primeiro barco. Era o barco do egoísmo. O barco do egoísmo é um barco solitário. Lá vinha o barco do egoísmo, o amor olha para o egoísmo e diz assim, egoísmo, egoísmo, me leva contigo. Mas o egoísmo é assim. O egoísmo, ele pensa sempre nele e diz assim, por que eu vou levar alguém comigo se pode ser vantajoso eu ter a mim mesmo? Eu me preocupar apenas comigo mesmo. Ele olhou para o amor e disse assim, amor, eu gosto tanto de ti, mas eu prefiro ir sozinho, porque eu aprendi que o mais importante sou eu. E foi embora o barco do egoísmo. Se o egoísmo descobrisse que se ele colocasse o amor dentro do barco dele, ele deixaria de ser um egoísmo narcisista e se transformaria num autocuidado, numa capacidade de se automanter, ele teria levado o amor, mas não levou. Então veio o segundo barco. Era o barco da vaidade e do orgulho. Porque vaidade e orgulho andam sempre nos mesmos barcos. E lá vinha a vaidade, o orgulho, o amor se afogando e diz, vaidade, orgulho, me levem no barco de vocês. Mas era aquele barco lindo, era aquele barco bonito,
A vaidade olhou para o orgulho olhou para a vaidade, o orgulho disse assim, olha, por mim não levo. Porque levar o amor é se rebaixar. Olha o estado que ele está, todo molhado, a vaidade olhou, é mesmo, vai sujar o meu barco, vai transformar a minha vida numa vida sem consideração. E foi embora. E o que a vaidade não sabe, junto com o orgulho, é que se levassem o amor dentro do seu barco, se transformaria em autoestima, em autoconsideração, em sentimento de capacidade. E foi embora. Foi a vez do barco da riqueza. Riqueza, riqueza, me leva contigo. Aquele barco cheio de ouro, cheio de prata, cheio de apego. A riqueza olha para o amor e diz assim, meu barco está cheio, meu barco está lotado, não cabe mais ninguém aqui. E foi embora. E o que a riqueza não sabe é que se ela leva o amor junto com ela, ela se transforma em prosperidade. Ela se transforma em salvação. Não só de si, mas de muitos. E foi embora. Foi a vez do barco da tristeza. Tristeza, tristeza, me leva contigo. Era aquele barco triste. A tristeza olha para o amor e diz assim, amor, eu estou tão triste. Eu estou tão triste que eu prefiro ir sozinha. E o que a tristeza não sabe é que a tristeza só é triste porque ela é sozinha. Foi então que o amor se entristeceu. E quando já estava quase se afogando, e já havia perdido a esperança, porque o amor é assim também, o amor também perde a esperança. Às vezes o amor perde a capacidade de confiar. E quando ele já estava quase se afogando, eis que vem um barquinho pequenininho com um velhinho dentro. E aquele velhinho dá a mão para o amor. O amor está tão cansado que quando ele deita no barco, ele dorme profundamente. E quando ele acorda, ele já está em terra firme. E aquele barquinho, da mesma forma que chegou, foi embora. É quando então o amor sobe a montanha. Porque do alto da montanha, no alto da montanha, mora a sabedoria. E ao se encontrar com a sabedoria, o amor pergunta, sabedoria, quem era aquele velhinho que me salvou? Quando todos me deixaram, e já nem eu mesmo acreditava que poderia me salvar. A sabedoria olha para o amor com um olhar de sabedoria que só ela sabe ter. E diz, tu não sabes, amor, quem é aquele velhinho? Eu não sei, eu estava tão cansado que não deu tempo de eu perguntar, e da hora que eu quis perguntar, ele já tinha ido embora. Aquele velhinho, amor, é o tempo. O tempo. Mas por que só o tempo me salvou? Porque só o tempo é capaz de ajudar e salvar um grande amor. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.